Mas enfim, o que é que eu penso a respeito disso? Logo depois da picaretagem sobre o Pix, isso aqui eu não vou falar como uma forma de dizer o seguinte, que o que Nicolas Ferreira fez foi errado. Não estou dizendo que ele está certo em espalhar fake news, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que num jogo como é a política, e é um jogo sujo, é um jogo horrendo, é um jogo mergulhado em esgoto, não tem como você agir de outra forma se as suas cartas não forem jogadas de golpe baixo. Quando você não atua em golpe baixo dentro da política, você se torna um peixe pequeno. E na política você precisa ser tubarão. Você precisa ser aquele que almoça, que é o rei da cadeia alimentar. Você precisa ser um leão, faminto, voraz. Caso contrário, você não tem espaço dentro da política. Todo mundo sabe disso. Lula sabe disso. Ele sabe muito bem disso. Tanto que a sua articulação política é tanta que ele comprovou isso, que do dia para a noite ele conseguiu aprovar a reforma tributária. Do dia para a noite, literalmente. Por mais que já esteja em pauta desde 2020, mas o Congresso travou. Travou e o governo não fez nada. O governo ficou caladinho, quietinho. Disse, não vamos desagradar aqui não, porque o governo do Lula, ele está com essa característica, eu vou usar até um termo chulo e pejorativo, um termo baixo. O governo está com a palmolice de não agir nos momentos que deveria e mostrar como é que se utiliza a máquina, como deveria utilizar a máquina. A seu favor. Óbvio, porque todos os governantes fazem isso. Independente da sua esfera governamental. Todos utilizam a máquina a seu favor. Basta saber utilizar. E ele sabe disso, porque é o terceiro mandato dele. Ele sabe muito bem, sabe até demais, sabe fazer isso de olhos vendados, de costa, com as mãos amarradas. Ele sabe fazer isso. Ele sabe, e provou-se isso na aprovação da reforma tributária do dia para a noite, que houve essa polêmica do Pix. Ele ficou irritadíssimo com tudo o que aconteceu, porque, querendo ou não, quando a gente tem um governo, a gente deixa pessoas de confiança, supostamente, em cargos, em cadeiras coringas, digamos assim, para que consigam tanto conter os danos, quanto proteger, quanto blindar o governo. Uma das cadeiras mais importantes para um governo é a comunicação, e foi a mais frágil do governo Lula, desde o início que assumiu até hoje. Foi a cadeira mais fraca no comando do ministro Paulo Pimenta, que simplesmente não posso só atribuir a culpa para ele, porque é uma equipe em conjunto. Tudo não se faz sozinho, nada se faz sozinho, melhor dizendo. E a equipe de comunicação do governo Lula é fraquíssima e demonstrou isso da pior forma possível. Demonstrou como é fraco, como é abalável as estruturas do governo, como está sendo construída pilares de palitos de dente. São os pilares que seguram o governo atualmente. Porque qualquer ruído consegue abalar, qualquer coisa faz com que a população, faz com que a popularidade do governo seja afetada. A gente viu, por exemplo, trouxemos na quarta-feira uma pesquisa de um instituto que é considerado por muitos parcial, que é o Instituto Paraná, fez a pesquisa e já mostrou que no embate entre Lula e Bolsonaro, Lula já tinha ficado em segundo lugar, justamente porque a sua popularidade está abalada. E com isso, de novo, não estou dizendo que o que o Nicolas fez foi certo, mas é o jogo da política e o governo sabe disso. Então por que essas notícias fajutas e mentirosas a respeito do Pix começaram, acho que há mais de uma semana, começaram a falar sobre isso? Que o Pix vai ser taxado, que todo mundo vai perder dinheiro, que é o país cobrando mais imposto do povo trabalhador.
E o governo sequer não fez nada. Deixou correr a boca miúda. Deixou do jeito que está, deixou boca a boca se espalhar do jeito que estava. E isso transformou-se nas visualizações de milhões do vídeo do Nicolas Ferreira. Quando eu vi, já estava a mais de 260, né? Nem 170. Porque 110 milhões foi só em 24 horas. No outro dia já tinha quase 300 milhões de visualizações. Eu não sei nem quanto é que está agora esse vídeo, porque ainda está por aí. Tinha gente colocando esse vídeo dentro do ônibus, do coletivo, em alto e bom som para qualquer pessoa ouvir. Justamente no palco político onde o PT se fundou, que foi na classe trabalhadora. Porque quem é que anda de ônibus coletivo? É rico? É classe média? Não. É pobre premium plus? Não. É pobre que pega condução, que pega 2 horas de condução para ir, 2 horas para voltar para casa, que chega tarde em casa, que mal come, que mal dorme, que não consome, que não tem qualidade de vida. Foi no palco político da esquerda, onde entrou esses vídeos. E por isso que muita gente pegou a história e tomou para si. Porque o brasileiro, gente, já é tão fragilizado com a nossa situação, que qualquer rumor faz com que a gente fique abalado. É claro que pessoas que buscam entender muito mais e ler as notícias, é óbvio que a gente não acredita. Eu, por exemplo, precisei vir aqui 3 vezes durante a semana para explicar qual era do Pix, qual era da Receita Federal. E mesmo assim as pessoas acreditaram, porque eu não posso cobrar que as pessoas tenham o meu nível de esclarecimento. Eu estudei em escola boa. Eu tive, graças a Deus, uma educação primorosa. Eu tive bons professores. Eu tive tempo para fazer as minhas tarefas. Eu tive tempo para conviver dentro de casa, eu tive tempo para aprender. Eu tive tempo, mas muita gente não tem. Então é óbvio que a gente não pode cobrar da população comum um esclarecimento gigante. Não tem, gente, não tem. E o governo falha exatamente nisso, em não saber como lidar com rede social. Fez a troca agora do ministro-chefe, agora é o Sidônio Palmeira, que foi o seu marqueteiro de campanha. Foi ele, inclusive, para você ver como estava crítico a situação do Pix. O volume que foi colocado pelo Sidônio Palmeira, ele colocou para as agências de publicidade a meta de, em 24 horas, queremos campanhas publicitárias que desmintam todas essas fake news. Já ia ser o primeiro plano dele. Porém, depois do volume de tudo, o Lula chegou e disse, revoga, não vai dar certo. Não vai dar certo. Em menos de 24 horas essa decisão, quando as agências já estavam se prontificando. Revoga, não vai dar certo. Não vai dar certo, o ruído já foi demais e mostrou, como eu disse, a palmolice do governo em não manter o que tinha de manter. O Haddad, ainda como sempre muito sisudo, né, que é terrível e desgastante a imagem do Haddad no noticiário, ele queria continuar com isso, só que o Lula disse, não vai adiantar. Para com isso, o Lula já estava puto, era essa a palavra, ele estava puto. Disse, não, pode tirar, acabou. Não vamos tentar tapar o sol com a peneira. Ele fez isso. Para muita gente foi acertado, para outras nem tanto, né? Porque justamente mostrou a fraqueza e fragilidade do governo Lula. E mostrou como o Lula deixou o seu governo na mão das pessoas erradas. É o que a gente está vendo. É o que a gente está vendo. Muitos dos seus ministérios, os cargos que estavam lá, as pessoas que estavam ocupando os cargos, eram pessoas que vinham de outros partidos justamente para conseguir apoio dentro do Congresso Nacional. É uma articulação política? É, mas não é das melhores. A gente sabe bem disso. É um governo de concessões, um governo de coalizões, que é típico aqui no Brasil, é o presidencialismo de coalizão. É isso que aconteceu, é isso que está acontecendo. Infelizmente, foi o que mostrou. Então,
A única cartada boa que ele poderia tentar era essa, é ele mostrar, peraí, que eu acho que eu preciso voltar ao Velho Testamento aqui e mostrar a minha articulação política. E conseguiu aprovar a reforma tributária que já não conseguia há tempos, há décadas, melhor dizendo. Justamente pela sua força, para você ver como o Lula, ele tem sim articulação política, basta que ele a use, basta que ele esteja de dentro, não fique apenas observando. Creio eu que o que aconteceu com esse governo é porque o Lula estava tentando de tudo a fazer do Fernando Haddad como o seu sucessor político. E a gente está vendo que, eu pelo menos, eu acho péssimo essa ideia. Nunca gostei do Haddad como ministro da Fazenda. E desde o começo do governo, antes mesmo do começo do governo, eu já vinha criticando aqui no programa. Finalzinho de 2022. Quando estava no governo de transição, eu já dizia que eu não gostava do nome do Haddad para a Fazenda. Não gostava. Porque o Haddad tem o caráter financista. É o caráter de pessoa que quer trabalhar junto com o mercado financeiro. Não é o caráter de uma pessoa de esquerda, é alguém neoliberal. Infelizmente, é a verdade. Tanto que vimos isso se traduzir dentro do governo. A gente viu isso se traduzir nesses últimos 2 anos. Agora vamos lá. A gente tinha obrigação de dizer que este ano não teria cobrança? Ou a gente poderia omitir essa informação? Porque tudo que eles prometeram, desde o começo, como o Nicolas mesmo falou no vídeo muito melhor do que eu, prometeu picanha, né? Deu abóbora. Prometeu, por exemplo, que não ia ter imposto de renda para pessoas gastam 2 até salários mínimos, vai ter. Então, várias coisas que o governo prometeu que não ia ter sigilo, vai ter sigilo. Então, pode prometer agora que não vai ter cobrança da Receita, mas por que ele quer sigilo e para você ele quer que seja aberto? E aí, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu achei que o governo fosse ter mais pulso para poder aguentar essa medida mais tempo. Eu achei que eles fossem fazer. Só que aí eles viram o vídeo do Nicolas com 200 milhões de visualizações, e mais do que isso, o povo mais pobre, o povo mais necessitado, que é o povo que realmente ia sofrer com essa história toda, inconformado. E não com o fato de ter que explicar para a Receita Federal, mas sim, por que mirar no povo mais pobre? A questão toda não era cobrança, gente. O Gaia falou agora há pouco, né, num vídeo, pode ter a operação da Polícia Federal amanhã, só para poder fazer aquela nuvem, né, aquela nuvem negra, e ninguém mais... Mas a questão é, por que mirar para o mais pobre? Por que não ajudar o mais pobre, né? E assim, num governo que apoiou, por exemplo, o Vera Lima, né? Amor, como é que era o homem das malas de dinheiro dentro da casa dele? Gedel Vera Lima. O Gedel Vera Lima, que eu lembro do Lúcio, que é irmão dele. O Gedel Vera Lima, aqueles milhões de reais, o que aconteceu?